Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Joyce Scarazati e hoje eu vim falar sobre o meu relato de parto. Como é que foi você nascer? Como que foi? Conta pra todo mundo. Eu gostei de nascer, eu gostei. Né, filha? E uma coisa muito importante, o que eu acho que é sobre contar como foi o nosso parto, não é vir aqui só se expor e falar, nossa, meu parto foi bom, meu parto não foi legal. É a gente conversar sobre violência obstétrica. Infelizmente, aconteceu comigo, apesar de eu ter estudado muito antes do parto, ter me preparado psicologicamente e fisicamente para chegar ali e ter o parto da maneira que eu queria, né? Algumas coisas aconteceram que fugiu da minha ossada, por assim dizer. Então, quando você entra ali para ganhar o seu filho, você tem que ir para um hospital, não tem muito como você fugir, né, desse processo. E a partir do momento que você internou, você não tem mais muita voz ativa sobre o que está acontecendo com você. E você entra ali num mergulho dentro de um monte de hormônio que você raciocina, mas ao mesmo tempo o seu raciocínio fica mais lento e é um turbilhão de emoções e sentimentos que você tá ali. Então, algumas pessoas chamam de partolândia, né? E tudo é muito intenso para você nesse processo. E depois que você ganha o seu bebê, tudo que você quer é ir para casa e cuidar dele, e entrar tudo dentro de uma rotina e as coisas ficarem mais confortáveis possíveis. Porque pra mim também a Manu é minha primeira filha, então tudo pra mim foi muito intenso. E agora que ela fez os 2 meses, que as coisas, né, começaram a entrar no eixo, ela já tem uma rotininha legal de sono, que eu finalmente consegui vir aqui conversar sobre isso, até sem, né, me emocionar com a situação, mas eu vou contar pra vocês como é que foi. Então vamos lá, vou contar pra vocês como foi meu relato de parto. Né? Eu já tava com 40 semanas e 6 para 7 dias, né? Ia fazer 41 semanas quando a Manu nasceu, né? E é importante que a gente fale, né? Aos pouquinhos cada uma vai falando, relatando e de repente a gente começa a ter voz. E eu vejo que muita coisa mudou de lá, né, atrás, quando as nossas mães e avós tiveram a gente no hospital. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Ainda não tá 100%, então ainda vale a pena a gente vir aqui e tentar usar as ferramentas e os recursos que a gente tem. E o YouTube é uma ferramenta pra gente conseguir se comunicar e alcançar, de repente, né, algo a mais. Tudo começou na semana que eu completei lá as 40 semanas de gestação. Como foi meu pré-natal, foi super tranquilo. Porém, com uma ressalva, porque lá, alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com hipertensão, mas era uma coisa minha, não tinha nada a ver com a gestação, e durante a gestação eu não tinha pressão alta. Então só tinha essa ressalva, e o que me deixava com muito receio deles usarem isso como desculpa para me forçar a fazer uma cesárea, né? Então por isso que eu fui atrás de todo o conhecimento, fiz tudo certinho, que vocês possam imaginar, de pré-natal. Cheguei no final da gestação, fiz acupuntura, que pra quem não sabe eu sou acupunturista, então eu fiz em mim mesma, tanto no começo da gestação quanto no final. Fiz os pontos para indução do parto natural, mas infelizmente não tive tempo hábil, né, para conseguir esse objetivo. Mas calma que eu vou explicar melhor mais pra frente. E fiz atividade física durante a gestação toda, até minhas 38 semanas. E, bom, alimentação saudável, fiz tudo certinho, tudo ok. Então, estudei bastante a respeito, porque, eu iria por um plano de saúde, né, que no caso tem convênio da Mil, num hospital particular, que o que eu escolhi foi o Madre Teodoro aqui de Campinas, de Barão Geraldo, e tinha um histórico no passado de hipertensão. Então, assim, eu tinha 3 fatores de grande peso que podia me levar a acabar tendo um parto cesárea sem necessidade. A gente sabe que no Brasil aí os índices de cesárea são absurdos e eles tentam fazer de todas as formas possíveis para você desistir do seu parto natural. E foi o que aconteceu comigo. Não repara não, gente, mas a Manu tá acordada aqui no berço, tá brincando.
já tá com 2 meses agora e finalmente eu tive coragem de vir aqui contar pra vocês tudo o que aconteceu, expor realmente como que foi e me abrir, né, de certa forma, porque é uma coisa muito íntima, muito pessoal, um parto, né, o nascimento de uma vida é uma coisa linda, mas é uma coisa íntima nossa, né, do nosso lado feminino. E eu também cheguei a fazer várias coisinhas, né, que o pessoal passa receitinha aí, tomar chá de gengibre, fazer bastante caminhada e, né, comer tâmaras para ajudar no trabalho de parto. Mas ainda assim eu não consegui ter esse processo naturalmente. Não sei se eu tivesse esperado dar 42 semanas, se ela teria começado, né, começado o trabalho de parto sozinho e não tive essa chance. Enfim, tudo começou lá nas 40 semanas, fui pro hospital fazer os acompanhamentos, tive uma consulta na segunda lá fui no pronto-socorro do hospital, me avaliaram, tava tudo bem. Me orientaram a voltar na quarta, perguntei se poderia ser na quinta, me disseram que sim. Como eu trabalhei nessa semana, eu acabei falando assim, quer saber, eu vou descansar na quarta-feira e na quinta-feira e eu vou na sexta, né? Porque aí no sábado eu completo 41 semanas de gestação. Até aí, ok, fiquei em casa, né, fiz os últimos acertos na mala, tudo bonitinho, porque na segunda mesmo já tinham dito que se eu não começasse a ter o trabalho de parto sozinho, provavelmente quando eu voltasse lá eles iriam querer fazer a indução. E foi exatamente o que aconteceu. Voltei lá na sexta-feira, de manhã, já levei tudo, né, pra gente ficar lá, porque foi o que aconteceu, né, internei na sexta, de tarde. Deixa eu ver que a mamãe tá chorando. Vai deixar eu gravar o vídeo? Não é? Vamos lá. Continuando, gente. Então eu fui lá na sexta-feira. Filha? Fui lá na sexta-feira. Aí fizeram um exame lá pro Cardiotoco pra ver como é que tava o coraçãozinho da Manu. Tava tudo bem com o coração dela. Tava tudo ótimo, porém o líquido amniótico começou a diminuir. Aí eles começaram já a colocar uma pressão, melhor você ficar, já começar a induzir o parto, já não vale a pena você esperar mais, já vai fazer 41 semanas amanhã. E aí eles acabam te convencendo, né? Então me convenceram, decidi que seria melhor fazer ali a internação, então começar a indução do trabalho de parto. Enfim. Coisa gostosa. E aí foi o que aconteceu. Internei, começaram a indução. A primeira coisa que não foi muito bem esclarecida foi a questão de como seria feita a indução. Ela falou pra mim que usaria o comprimido. Até aí tudo bem, eu já tinha lido que tinha essas duas opções de comprimido ou balão. Ela falou que ia utilizar o comprimido. Não questionei nada porque, né, achei que era mais fácil através de medicamento. Aí pensei comigo, se talvez o medicamento não funcionar, eles podem fazer com balão. Até, né, que eu imaginava, mas enfim. Quando eu tava lá, já tinha tomado o primeiro comprimido, veio uma enfermeira e falou pra mim, você já começou a ter contração? Eu falei, não. Aí ela falou, nossa, tomara que você consiga, porque só pode até 6 comprimidos, se eu não me engano foi isso que ela falou, de 5 a 6. Ela falou, não pode passar disso, se você não começar a ter contração, a médica vai querer já fazer cesárea. Aí eu falei pra ela, não, mas eu quero ter parto normal, né? É o meu desejo e eu espero que ele seja respeitado. Ela falou, não, vai dar tudo certo. Mas ali já acendeu o primeiro alerta, né? Por que ela não me explicou que tinha um limite máximo de comprimidos, né? Que a sensação que dá é assim, tudo que eles fazem é pra tentar chegar a ver fazer você falhar. Fazer você quebrar a ponto de você desejar a cesárea. É isso que parece, né? Vou colocar assim, né? Porque na verdade não é que parece, é o que é. E beleza, começou primeiro aí. Ok. Como era plantão, vocês sabem, troca o turno ali, trocam todos os médicos, vem um outro, olha a sua ficha com aquele olhar, né, de foda-se, é só mais uma aqui. Vou fazer meu trabalho, vou ganhar meu dinheiro e, né, tô nem aí que aquela pessoa quer ou deixa de querer. E
Ok, trocou a médica, veio o outro, colocou mais outro comprimido, isso umas 10h30 da noite. Comecei a ter contração às 11h30. Gente, o que é aquilo? Que dor horrorosa, sabe? Mas o que acontece? A contração, quando você faz a indução, ela não tem métrica. Ela vem ali, a primeira começou ali 1 minuto de contração. Aí passou mais 2 minutos, veio outra contração de 40 segundos. Aí passou mais 1 minuto, outra contração. Aí deu pausa de 5. Aí depois voltou de novo, mais 1 minuto de contração. Aí 2 minutos, outra contração. Então assim, você não tem referência nenhuma da sequência que elas vão vir. Elas vêm todas bagunçadas, muito intensas, muito desconfortável. O que eu fiz? Fiquei cronometrando, né? Aí quando a médica voltou de manhã, no dia seguinte, e eu passei a madrugada inteira ali com aquela dor, vai pro chuveiro, volta pro chuveiro. Meu companheiro, pai da Manu, tava lá, tentou fazer massagem, tentou me ajudar. Então, aí quando chegou de manhã, a médica veio me reavaliar, já tava com 4 de dilatação. Aí ela falou, só que aí eu comecei a diminuir, né, as contrações. Já tava bem espaçada, tava vindo acho que de 10 em 10 minutos e quase parando. Quando foi lá para mais ou menos 9 horas da manhã, as contrações pararam. Aí chamei a enfermeira, veio, perguntou se tava tendo contração, fez outro cardiotoco e viu que não tava. Aí ela veio de novo a médica e falou o seguinte, olha, a gente vai colocar ocitocina agora pra ver se continua, né? As contrações voltam e continua o processo de trabalho de parto. Se não voltar, a gente vai ter que fazer cesárea. Aí já fiquei brava, né, Manu? Ficamos brava já, ficamos brava. E, né, esses exames que estavam sendo feitos. Ai, gente. Quando foi lá para as 10 da manhã, veio fazer outro cardiotoco para ver como é que tava o nenê, o desenvolvimento do trabalho de parto. E aí lá viu que já não tinha mais contração, né? Tinha parado as contrações e eu tinha estacionado. Aí ela voltou e falou pra mim, olha, a gente vai fazer a indução com ocitocina e a gente vai colocar uma bomba, né? Que vai injetando essa ocitocina e vai dobrando a cada 1 hora, ela dobra a dose. E não tinha muito o que eu fazer, né? Já tava internado ali, você não tem muita voz, né? Sobre o que você quer ou deixa de querer, não te explicam muito bem as coisas. Na verdade, chega e fala, vamos fazer isso. É a opção que você tem. É tipo, pegar ou largar, né? E, enfim. Aí, concordei, ela veio, trouxe ocitocina, fez a aplicação. E aí as contrações voltaram lá, né, como se diz, né? Lá nas tampas de novo. Tudo bagunçado. Vinha praticamente de 2 em 2 minutos, 1 em 1 minuto, ficava nessa métrica. A dor foi ficando insuportável, cada vez mais insuportável. Quando chegou lá para as 3h30, para 4 horas da tarde, eu já tava vomitando de dor. E isso nesse processo todo, desde lá da madrugada, indo e vindo do chuveiro, né? Meu companheiro tava junto, ele até tentou fazer umas massagens nas minhas costas, mas assim, gente, nada alivia aquela dor, nada alivia. O que ajuda um pouco é o chuveiro com água quente, mas ainda assim você sente tudo muito intensamente. Ela veio me reavaliar e de manhã até aquele período ali eu já tava com 5 dedos, quase 6, de dilatação. Aí ela falou o seguinte, ó, a gente vai continuar com a ocitocina, mas eu já vou orientar o pessoal a descer com você pra você poder tomar anestesia. Você quer anestesia? Naquela altura do campeonato eu já tava com tanta dor que eu falei que sim. E, ok, desci pra sala de parto, né? Aí eu entrei na sala, uma das enfermeiras olhou e falou, você quer ter o parto natural, né? Normal. Eu falei, normal. Porque eu vou tomar anestesia, então já não vai ser mais natural. Ela, você vai querer anestesia? Eu falei, nossa, eu tô morrendo de dor. Tô com muita dor, tá insuportável. Aí ela foi lá e chamou o anestesista. Aí a mocinha perguntou, você vai querer ter na banqueta ou você quer na maca? Aí eu falei, eu preferia ter na banqueta. Até aí tudo bem. Fui lá, veio o anestesista, deu anestesia, errou um monte de vezes, nisso a minha pressão começou a baixar.
Meu companheiro veio e me segurou, porque eu já tava passando muito mal nessa altura do campeonato. Ela finalmente conseguiu passar o catéter, porque ela falou que não só, né, aplicação da anestesia peridural, mas eles também passam uma sonda caso você precise. Para cesáreas já tem ali a sonda para fazer anestesia geral. Aí ok, aí fez isso, depois que terminou, ela acabou anestesiando a minha perna, perdi o movimento da perna direita, o que foi péssimo, né, porque a partir daí desencadeou uma série de coisas que foi bem desagradável pra mim, na minha opinião, que não tinha necessidade de ser daquele jeito. Deram anestesia, aí vieram, colocaram de novo aquele aparelhinho pra fazer o cardiotoco novamente e me jogaram ali na maca e eu fiquei ali. Aí perguntei pra enfermeira, mas eu não posso ir pra banqueta, que eu quero ter o parto na banqueta. Aí ela falou que não, porque eu tinha tomado anestesia e tava sem o movimento da perna. Aí eu ia fazer o quê? Já tava ali, já tinha dado merda até então e não tinha mais o que eu fazer. Aí voltou os 2 médicos, né, pra fazer a avaliação novamente. Aí a médica fez o exame de toque e eu comecei a sentir muita dor. Aí ela fez tudo e... enfim. Nesse momento eu fui descobrir depois que eu senti dor porque ela estourou a bolsa. Só que ela não me falou que ia estourar, não me avisou e simplesmente estourou e pronto, acabou. Foi isso daí. O outro médico começou a fazer cardiotoco e começou a falar que o coração dela não tava legal. Começou assim, meio que ele dizia, olha, não tá muito bom, acho que talvez seja melhor a gente ir pra cesárea. E tudo isso pra tentar minar você, pra você não conseguir, né, pra você desistir e pedir a cesárea. Então, eu conversei com uma colega minha e ela disse que quando ela tomou anestesia peridural, ela já não sentiu nada, não sentiu as contrações, né? Até que a obstetra dela teve que orientar ela a fazer as forças, né, por assim dizer, mas comigo não foi assim. Eu tava sentindo ainda as contrações, claro que um pouco menos, né, mas eu diria que de 100 foi pra 60% ali ainda de dor, né, não diminuiu nem a metade, eu ainda tava sentindo bastante dor. Inclusive quando ela estourou a bolsa eu senti muita dor. E aí agora, hoje, olhando lá atrás, aquilo estava acontecendo comigo, eu não sabia que aquilo não era normal, né? Até se vocês tomaram anestesia, comenta aqui embaixo se vocês sentiram alguma coisa, ou se vocês não sentiram nada, como foi o caso dessa minha colega, ela tomou anestesia e não sentiu nada. Eu senti. E aí essa médica que estourou minha bolsa saiu da sala, ainda tinha os enfermeiros ali de apoio. E o médico que ficou falou, olha, não tô achando que talvez seja melhor fazer cesárea. Naquele momento eu comecei a chorar, porque eu não queria. E eu sabia que a minha filha estava bem, eu conseguia sentir ela encaixando cada vez mais para sair. E eu falei, não, fiz, né, todos os exames, deu tudo certinho e como que agora... Só que eu não tinha forças para conversar. Eu comecei a chorar e falar que eu não queria cesárea. Aí ele virou pra mim e falou assim, bem indelicadamente, ah, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando que o coração da sua filha não tá bem. Eu prefiro que você faça uma cesárea e saia daqui com o seu filho no colo. sabe, meio que querendo dizer assim, ah, você é burra, você prefere que seu filho morra, é isso que você quer? E ali é uma violência aquilo, porque tá agredindo o seu psicológico. Então eles não perguntam pra você por que você chegou ali e tomou aquela decisão de querer ter um parto normal. Eles não estão assim, tão nem aí pra quem que você é, por que você, né, chegou ali e só querem saber de tirar o seu filho o mais rápido possível e dar alta pra você. E a cesárea é uma maneira deles ganharem a mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei que não, meu companheiro tava lá comigo, na hora ele começou a conversar com o médico, ele viu que eu tava desesperada e ele sabia que eu precisava ter, né, o parto normal, porque eu não tinha ninguém pra ficar comigo, me ajudar. Então eu ia estar sozinha com ele depois que a Manu nascesse. E eu não cogitava a ideia, a possibilidade de ter uma cesárea, porque seria 1000 vezes pior. Seria 1000 vezes mais sofrido pra mim. Então eu precisava, não era que eu só queria, eu precisava ter o parto normal.
e voltar a trabalhar, porque eu sou autônoma, eu trabalho com acupuntura e eu ia fechar 15 dias só a clínica, eu não podia ficar mais tempo fora. Então tudo isso veio na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir voltar a trabalhar dentro do tempo, eu tenho as contas para pagar, eu tenho uma série de coisas para fazer para poder cuidar dela, e eu sei que minha filha tá bem, eu fiz tudo certinho, acompanhei. E aí ele veio assim, ah, mas por que você demorou demais pra vir? Já tá com 41 semanas de gestação e aí hipertensa. Eu falei, olha, eu nunca tive pressão alta a gestação inteira, né? Aí eu falei, você pode olhar no meu caderninho do pré-natal. Não tive pressão alta, o que você tá falando pra mim não condiz. E outra, eu vim todos os dias que era pra vir aqui no hospital, eu vim na segunda-feira, me orientaram que podia vir na quinta, eu só pulei um dia e tô aqui. Aí ele ficou meio assim, o meu companheiro começou a falar com ele que todos os exames que a gente tinha feito tava tudo bem, aquele aparelho podia estar com defeito, e realmente, né, a gente conversando depois ele disse que parecia que tava mesmo com defeito o aparelho, eles chegaram até a comentar isso lá na hora. E aí assim, uma série de coisas desagradáveis, né? Aí foi assim, questão do comprimido de indução que não me informaram que tinha um limite, que dependendo se eu chegasse naquele limite eu teria que fazer cesárea. Depois a questão da dor, que aí a médica me ofereceu anestesia muito cedo, né, em teoria. Eu já tava, quando ela me mandou descer, eu tava com 5 ainda, então ela podia realmente pausar ali o trabalho de parto e eu não consegui ter um parto normal, poderia, né, acabar por conta disso chegando na cesárea. Porque se vocês estudam, vocês vão ver que se anestesia muito cedo, você às vezes pausa, né, o processo ali de contração. E depois a anestesia veio, anestesiou minha perna, que foi também péssimo pra mim, porque eu não consegui ficar na posição que eu queria, então eu tive que fazer o dobro de força. E quando chegou ali o médico, na hora mesmo que tava quase pra nascer, ele falou essas coisas pra mim, como assim, ah, se a sua filha morrer, a culpa é sua. Você tem certeza? Você não prefere fazer cesárea? E ele precisava que eu aceitasse, e eu não aceitei. Aí meu companheiro começou a falar, não, mas ela fez tudo certinho, ela não tem hipertensão, ela cuidou, né, a gente fez todo o acompanhamento. E ela entende o que você tá falando porque ela é da área da saúde, é uma profissional da área de saúde. Aí as coisas começaram a mudar de conversa. Aí ele falou assim, ah, então tá. Vou mandar preparar a sala de cesárea, essa criança tem 20 minutos pra nascer. Se ela não nascer, a gente vai fazer cesárea e acabou. Aí isso, saiu todo mundo da sala, ficou só ele lá e o meu companheiro do meu lado. Eu ali meio largada na maca de qualquer jeito, porque ninguém me arrumou nem nada. E eu sentindo as contrações vindo e fazendo força, porque aí começou a dar vontade de fazer força. Eu comecei a fazer força. Pensando, não, minha filha vai nascer, minha filha vai sair, vai dar tudo certo, vai sair, vai dar tudo bem. Eu olhei pro médico querendo que ele saísse da sala, mas eu não tinha força pra falar naquela hora. E aí eu olhei pro médico e ele tava lá, mexendo no celular. Meio que assim, dando a mínima, né? Ele pensando ali, não vai dar certo, ela vai desistir de ter o parto normal, a menina não vai nascer, não vai sair e a gente vai ter que fazer a cesárea. Então ele nem se preocupou em ficar ali perto de mim e olhar como é que eu tava, não. Passou ali, eu acho que uns 10 minutos. Ele levantou, veio olhar mais de perto como é que tava, né, o processo de dilatação, ver se aconteceu alguma dilatação, pra ele poder falar, olha, tá vendo? Não deu dilatação nenhuma, você vai ter que fazer cesárea, já passou 10 minutos. Só que aí quando ele foi olhar, ela já tava saindo. Aí a cabeça dela já tava lá, aí meu companheiro olhou e falou assim, nossa, ela já tá saindo. Aí do nada ele começou a gritar comigo, vai, faz força, ela já tá aqui, vai, faz força. E eu sem entender nada, porque eu já tava fazendo força, né, muita força. E eu sem entender nada, porque ninguém tinha me explicado nada. Aí meu companheiro falou assim, ela já tá saindo, faz força que ela vai nascer.
Aí eu animei, né? Aí eu falei, nossa, ela já tá saindo, então vai, vou fazer força. E comecei assim a arrancar forças de onde não tinha mais, porque eu já tava cansada. E continuei fazendo força. E o médico sozinho na sala. Aí meu companheiro ajudou ainda a arrumar as minhas pernas, porque eu tava toda desengonçada lá na maca. Arrumou minha perna, o médico arrancou aquela proteção ali, já preparou tudo e começou a gritar: cancela a cesárea, chama o pediatra, volta todo mundo pra cá. E aí ele veio, já segurou a cabeça dela, da Manu, saiu, né, os ombros. Aí meu companheiro disse que viu cortando o cordão umbilical, ele não esperou parar de pulsar, ele já pegou e cortou, e grampeou e cortou, e aí saiu o resto dela na outra contração que eu tive, fiz a força, ela saiu inteira. A pediatra não tava lá, porque ele tinha mandado todo mundo ir pra sala de cesárea, aí já não sabia o que fazer e me entregou ela. E nisso ele limpou o rosto dela, começou a chorar e me deu. Aí passou um tempinho, eu, né, curtindo ela um pouquinho assim, ela já chorando, olhando pra mim assim, e pronto, aí ali eu falei assim, nossa, nasceu. Acabou um pouco o meu sofrimento, né? Eu consegui ter o parto normal. Aí veio a pediatra, pegou ela e levou pra fazer os procedimentos. Aí eu falei pro meu companheiro, vai lá com ela. Aí nisso que eu tava distraída com ela, o médico puxou a placenta. Outra coisa que eu tinha pedido pra não fazer, que eu queria que saísse sozinho. Né, enfim, você não... Inclusive eu tenho uma foto que eu tô com ela, assim, que tiraram na hora, o médico puxando pelo cordão umbilical a placenta. Feito tudo isso, ele arrancou a placenta, ele virou e falou assim, acho que vai ter que dar ponto, parece que tem uma laceraçãozinha. Aí eu falei assim, mas eu não tô sentindo dor, porque na hora que ela saiu, acabou, não tinha mais dor nenhuma. Eu falei, eu não tô sentindo nada. Aí ele falou assim, pera que eu vou olhar melhor. Aí ele pegou uma luz lá, olhou melhor, e aí falou, não, realmente não vai precisar não. E ele já tava com a agulha, a linha na mão. Aí eu falei assim, vai costurar o quê? Aí ele, não tem nada pra costurar. Beleza. Acabou aquela cena de terror, voltamos pro quarto. Aí começou outra cena de terror, né? O parto já tinha sido todo conturbado, cheio de coisas que, assim, não foram explicadas, não foram esclarecidas. Você entra ali sem se você não, tipo, nem eu, se você não estudou nada, qualquer uma daquelas coisas ali teria me induzido a fazer cesárea. Mas como eu tinha estudado, eu tinha uma noção, né, do que estava acontecendo, mesmo sem saber ao pé da letra o que era, eu, né, consegui me safar, consegui ter o meu parto normal, muita insistência. Bom, aí eu voltei pro quarto. Isso era sábado à noite, né? Aquelas suas 6 horas da tarde no sábado. Aí vocês já imaginam, né? Sábado à noite, domingo, são 2 dias meio mortos, né? Tinha poucos funcionários e... Aí veio uma enfermeira, me ensinou a trocar a fralda. A outra enfermeira veio no fim da noite, me deu banho e foi só. Orientação, né? Assim, nenhuma. Uma veio lá e falou, dá mamar pra ela de 3 em 3 horas, mas nem sabia como fazia, nem nada. Quando foi de madrugada, pedi ajuda, porque eu não tava conseguindo colocar ela no peito pra mamar. Eu colocava, ela não abocanhava, né, não sugava, e foi muito difícil. Domingo eu passei ali tentando dar mama pra ela machucou meu peito inteiro, os dois. Até que na segunda-feira ela já tava perdendo muito peso. Aí a pediatra veio, né, falou assim, vamos dar fórmula. Eu falei, não quero dar fórmula pra ela. Eu tenho leite, e tinha realmente um monte de leite. Aí a enfermeira veio e falou, ela tá com problema de sucção, ela não tá sabendo sugar. Daí a médica pediu pra fono ir lá e orientar, né, esse processo da amamentação, ajudar a ver o que tava acontecendo. Aí passei a segunda-feira ali, né, esperando a fono chegar. A fono chegou, me orientou, isso já era umas 2 da tarde, eu já tinha perdido mais da metade do dia, sem conseguir amamentá-la direitinho, meus peitos explodindo, cheio de leite, de colostro, né? E aí ela conseguiu me orientar a usar um
bico de silicone que chama bico intermitente. Aí, a partir daí, sim, a Manuela começou finalmente a mamar. Ainda assim, ela tinha perdido muito peso. Aí, no dia seguinte, era pra gente ter alta, não tivemos, porque a médica falou que ela tinha perdido muito peso e que era melhor ficar mais um dia lá, que ela ia repassar as orientações. Aí eu expliquei pra ela o que tinha acontecido, que a fono só foi no fim do dia, então eu só tinha começado a conseguir amamentar ela direitinho, né, na segunda tarde. Aí ela falou o seguinte, ó, já que você não quer dar fórmula, e eu tô vendo que você tem bastante leite, porque aí ela se dignou a olhar e ver que eu realmente tinha muito leite, ela falou, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a ordenha, vai tirar o seu leite, colocar no copinho e dar pra ela. Porque a gente precisa garantir que ela esteja ingerindo 50 ml, pelo menos, de leite, né? A cada mamada. Então você vai tirar, vai oferecer pra ela esses 50 ml e vai colocar no peito. Se ela mamar, ok. Se ela não mamar, pelo menos a gente já garantiu esses 50 ml. Passei a terça-feira inteira fazendo isso, né? Aí, inclusive, veio uma enfermeira super grossa pra fazer ordenha e pra me ensinar, né, em tese. Aí ela veio, apertou meu peito e, nossa, que dor. Tava muito cheio. E aí ela, né, apertando, e aquela dor. Ela virou pra mim e falou assim, quer que eu pare? Eu falei, não, eu preciso dar leite pra minha filha, né, continua. E eu chorando de dor. Mas enfim. Consegui não dar fórmula, consegui aprender a dar mamar. A gente passou por alguns perrengues, mas foi se acertando aos pouquinhos. Aí com esse processo todo de ter que fazer ordenha e dar esses 50 ml pra ela, eu consegui fazer ela ganhar peso. E aí na quarta-feira, finalmente, a gente teve alta. Então, aí a orientação para casa, quando a gente teve alta, foi que eu continuasse fazendo essa retirada do leite e continuasse dando pra ela em casa. E aí, finalmente, saí do hospital. E o que eu posso falar pra vocês? Que às vezes a gente não tem uma violência física ali, né, no pré e no pós-parto, mas o nosso psicológico é tão importante quanto o físico, né? E tudo tá junto, tudo tá interligado, então, assim, a gente não é só mais uma pessoa que chega ali pra parir, né? A gente é um ser humano, a gente tem a nossa vida pessoal, os nossos dilemas, então, assim, eu acho que mesmo no plantão do hospital, eles deveriam ter uma equipe um pouco maior e deveria ter essa conversa, né? Você como pessoa, por que você tá ali, o que aconteceu, por que você optou por aquele plano de parto, né? Mas não tem. Se você entrou no plantão, mesmo sendo convênio particular, não tô nem aí com você. E pelos relatos que eu vi, eu acho que no SUS é o contrário, né? Às vezes eles querem forçar você a ter parto normal, mesmo você precisando de uma cesárea. Então, os dois extremos é ruim, os dois extremos é uma violência. E a gente precisa chegar aqui e conversar e contar o que aconteceu pra gente, aos poucos, tentar lutar contra o sistema e ter os nossos direitos, né? E conseguir falar assim, nossa, meu parto foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Só que pra mim não foi assim. E eu acho que pra muitas mulheres não foi. E é triste, porque é um sonho nosso, a maternidade pra muitas mulheres é um sonho. E era pra ser um momento mais feliz, né? Ver seu filho nascer, é a minha primeira filha, mas eles sugam a sua energia, cansam o seu psicológico e tudo que eu estudei, todo o processo, assim, eu consegui ter o parto que eu queria, né, normal, mas não do jeito que eu queria, não do jeito que eu me esforcei pra ter, né? Eu fiz muita força pra ela nascer, não tava na posição favorável, minha perna tava torta, eu nem sei como que a minha perna tava, porque eu não sentia ela. E, assim, fica tudo dolorido depois, né? E não tinha necessidade de ser daquele jeito, podia ter sido mais fácil. E é isso, né? Então esse foi meu relato de parto. Depois, se vocês quiserem deixar nos comentários, né, como que foi pra vocês, se
quando vocês tomaram anestesia, quem tomou, se vocês sentiram dor ou não, comenta aqui como é que foi pra vocês isso. E se vocês quiserem contribuir com algum comentário sobre, né, se vocês tiveram não violência obstétrica, ou se alguém teve parto no Madre Teodoro e foi bom também, comenta aqui embaixo pra me saber. E eu acho que o nome do médico, se eu não me engano, é João, mas na hora tava tão ruim que eu não tenho certeza se era isso, mas enfim, é diferente, né, quem foi, deixou de ser, porque era um plantão, eu dei sorte, eu dei azar, né, não sei, vamos ver mais pra frente o que acontece, mas é isso, esse é o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado, desculpa tá um vídeo longo, mas é importante a gente ter essa conversa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!